a gente vai gravar só a primeira parte. A hora que terminar a exposição, começar o happy hour, a gente desliga para ter a nossa privacidade. Então, não se preocupe, se alguém falar bobagem, passar pelado, me avisa para a gente editar depois o vídeo. Mas a parte publicável a gente vai deixar disponível depois. Eu estava falando que a gente vai debater por 1 hora e depois, no final, você entra e diz a verdade. Como ser. Então, agradecendo a todos, acho que já os aborreci suficientemente. Ronaldo, obrigado por ter aceitado o papel de ser âncora desse Fica na Sua. Obrigado a todos os nossos integrantes. Acho que vou passar a palavra para você. Hoje a gente tem uma missão de discutir a transição do físico para o virtual, onde a gente vai trocar os átomos por bits agora, em vários aspectos da nossa relação. E uma delas é nos processos ambientais e também onde a gente toca o Poder Judiciário. Então, vou passar a bola para o Ronaldo, que vai nos ajudar com essa moderação aqui no Fica na Sua, 6ª edição, do dia 10 de junho de 2020. Obrigado, Ronaldo. Obrigado, digo eu. Muito obrigado. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos aí. Agradecer primeiramente a Viex, em nome do Rodrigo Sucesso, da Amanda, da Marília, que convidaram. Fiquei bastante lisonjeado para participar dessa bancada com essas pessoas ilustres que vão debater, vão apresentar seus pensamentos, suas ideias. Pessoas que eu já conheço de muitos anos, como o Enio, batalhador do setor elétrico, pulou de mesa, foi para o outro lado da mesa, né? A Simone, que a gente tem uma interação bastante grande, tá certo? O Verne também, que a gente trabalhou também junto com um grupo de trabalho, e os outros, o Eduardo, o Heitor, o Tiago, não conhecia, prazer conhecê-los. Tá? Então, a ideia nossa aqui é minimizar alguns ruídos que tenham para facilitar, não vou cobrar tempo de ninguém, mas a ideia é que a gente tenha uns 5 minutos para cada um que for falar, e é um entendimento que, até como consultor, uma empresa consultora, a gente está vivenciando essa demanda com relação a esses itens, empreendimentos que estão praticamente sem avançar com o licenciamento, que a gente não pode fazer as audiências públicas. Eu entendo que esse tema é importante por causa de procedimentos ambientais que a gente tem que correr, os órgãos estão parados, até porque eu sempre venho falando, até, Rodrigo, quando acabar a pandemia, o congestionamento dos órgãos ambientais vai ser uma coisa horrorosa, vai ser uma coisa impossível de você cumprir os prazos, né? E então a gente vai discutir aqui um novo normal, né? Que é o que está se usando muito aí, que é a ideia de uma posição, de como trabalhar, de como fazer chegar nas comunidades, né? Essa questão. Então eu acho que a gente está com um time de excelências, tá? E agradeço o convite mais uma vez e obrigado por estar aqui junto com vocês. E aí passamos a bola aí para frente. Estou aqui à disposição para ajudar. Então, pessoal, agora eu vou passar um breve vídeo para dar uma introdução ao nosso bate-papo de hoje. E eu agradeço também por todo mundo estar aqui com a gente. Um minutinho. Tem que pôr... dá uma paradinha, Amanda. Acho que você não habilitou o áudio. Dá uma paradinha, volta. Quando você for compartilhar, na parte de baixo tem uma opção para você clicar na caixinha e compartilhar o áudio no computador. Social chamado audiência pública. A audiência pública tem como objetivo debater ou apresentar matérias de interesse relevante para o setor regulado, para subsidiar a tomada de decisão da agência reguladora. Agora, a ANTAQ vai proporcionar sua participação também virtualmente, recebendo sugestões e contribuições por vídeo, áudio ou texto através de aplicativo de mensagens eletrônicas. Vou te mostrar como participar virtualmente do processo decisório da ANTAQ. O aviso de audiência pública é o ato que inaugura o processo participativo. Nele será publicado o número de telefone de mensagens eletrônicas e o prazo de inscrição para sua participação, além de outras informações relevantes para realizar sua presença online. Dentro do prazo estipulado,
você poderá enviar sua participação por vídeo, áudio ou texto. Caso deseje manifestar oralmente no momento da audiência pública, será enviado um link para entrar na sala de videoconferências. O atendimento virtual irá registrar suas informações e encaminhará suas manifestações para o presidente da mesa. As manifestações serão apresentadas por ordem de inscrição, com a reprodução dos vídeos, áudios e a leitura dos textos recebidos. Para as manifestações ao vivo, o participante será convidado para entrar na videoconferência. Fique atento com os requisitos mínimos do seu aparelho e as regras da audiência pública. Toda a sessão virtual será transmitida pela internet via streaming. Ao final, será gravada e disponibilizada no canal da ANTAC no YouTube. Ficou alguma dúvida? Entre em contato conosco por e-mail, telefone ou envie uma mensagem pelo número na tela. Bom, é isso, pessoal. Podemos começar o debate. Bom, eu levantei a mão, fui mais rápido e esperto, né, do que todos os demais colegas que abrilhantam aqui esse momento, e peço, então, né, a Vênia aí da coordenação para que eu faça algumas considerações iniciais. Está liberado. Ok? Muito obrigado. A ideia, né, desse vídeo foi porque ele representa o estado da arte, né, do que nós podemos perceber hoje. Organização de audiências públicas virtuais trabalhadas através de uma instituição do poder público que trata de um tema associado ao parque, né, aquático que nós temos, então, através da ANTAC. Bom, eu queria dizer duas coisas para trás, né? Que essa história da participação, né, da sociedade é uma necessidade fundamental para dar legitimidade aos processos e ela nasce com a resolução CONAMA 9, né, de 1987, que dispôs sobre a realização das audiências públicas que foram previstas na resolução CONAMA 01/86. Então, esse conceito da participação, né, da sociedade, né, em especial da população, né, atingida direta ou indiretamente, né, ele é um preceito muito forte em todo o processo do licenciamento e, além da resolução CONAMA, quase todos os estados também dispõem de normas próprias que disciplinam a realização dessas audiências públicas. E, evidentemente, que durante esses anos todos, né, as boas práticas da realização dessas audiências se pautaram por procedimentos clássicos presenciais, onde nós temos, então, todo um regramento e um disciplinamento para que a população possa ter a oportunidade de se fazer presente no momento da realização da audiência e, algumas vezes, em função do porte do empreendimento, são realizadas mais de uma audiência. E aí todos os procedimentos que levam em conta informar, arregimentar, transportar, alimentação, segurança, saúde através de ambulância, tudo isso faz parte, né, desse procedimento que, no momento, né, em que se está apresentando, dá-se o direito à voz para as perguntas, questionamentos, e tudo isso subsidia, né, a decisão e a análise do órgão ambiental frente a um processo. Então, esse é um desenho vitorioso que é interessante dizer que lá para trás, né, o empreendedor ele olhava os prazos em que se podia pedir audiência pública e comemorava quando ninguém pedia. Hoje, o desenho é completamente diferente. Todo empreendedor sério sabe que a audiência pública é um momento extremamente necessário e importante. E quando ninguém pede, o próprio empreendedor dá um jeito de fazer o pedido, porque esse momento é um momento muito rico para essa discussão e legitima a participação da sociedade. É importante frisar que esse não é o único momento. Todo o trabalho do licenciamento ele tem
que se pautar desde os levantamentos e dos estudos, através das equipes que fazem, né, o contato com a sociedade local, nos trabalhos socioeconômicos, socioambientais. É preciso que haja uma interação com essa sociedade, informando todas as questões que estão vinculadas ao empreendimento, e por isso que programas de comunicação social são tão importantes em projetos que são trabalhados com competência e seriedade. Esse trabalho permanente ao longo do tempo deveria ter como coroamento o momento da audiência pública, onde a sociedade já chegaria com um conjunto de informações, para permitir que esse momento ele seja rico e embasado em conhecimento prévio daquilo que vai ser trabalhado. Alguns setores, como o setor elétrico, eles possuem alguns procedimentos que fortalecem essa história da comunicação. Numa avaliação ambiental integrada, feito em um determinado curso de água, existe a figura das reuniões, que são reuniões públicas, que têm uma modalidade de realização parecida com as audiências públicas e que, durante o transcorrer dos estudos, permitem que, pelo menos 2 vezes, a sociedade se reúna para poder discutir o empreendimento. E tudo isso fortalece e legitima essa história da participação. Quando chega o desenho da pandemia, a gente tem uma situação nova, porque com as restrições de presença, todos estamos trabalhando movimentos de governança que levam para procedimentos de modernidade digital, e dentre esses procedimentos já estão consagrados tecnologias de entrada de documentação, todos os processos em quase todos os estados e prefeituras já são digitais, o acesso à informação é através de sistemas. Esse desenho ele já é um desenho consolidado e, na etapa do processo do licenciamento, ainda existe essa questão do hiato da audiência pública. Alguns órgãos já se anteciparam a um procedimento fundamental, que é a questão de você fazer normas que legitimem a realização de audiências públicas. Por exemplo, o CONEMA, no estado do Rio de Janeiro, publicou a resolução 89 em abril, que, durante o período da pandemia, permite a realização das audiências públicas virtuais. Eles já fizeram uma audiência pública da transmissora Lagos, que é um empreendimento de pequeno porte, mas que foi realizado sem contestação por parte do Ministério Público e nem do Poder Judiciário. No entanto, com base nessa mesma resolução, a audiência pública do Autódromo Internacional ela foi objeto de contestação por parte do Ministério Público e que foi acatada pelo Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, que considerou que o empreendimento não teria uma característica de essencialidade nesse momento de pandemia para ter a sequência e o andamento da audiência pública para que o processo pudesse ter curso normal nessa questão do licenciamento. Então, eu diria que alguns estados estão olhando com cuidado a história de fazer uma norma para esse momento. Alguns estados refletem o tempo que esse momento ele vai persistir para justificar uma alteração normativa frente a essa questão da realização das audiências. Os empreendedores têm pressionado e demandado para que as audiências sejam realizadas, e no caso do IBAMA, o assunto é objeto de reflexão para se avaliar até onde vai se alterar o procedimento, e no caso do IBAMA, o entendimento é que o procedimento a ser alterado seria a resolução CONAMA, para permitir um desenho misto de audiência pública presencial e virtual. Portanto, o IBAMA ainda não tem um desenho batido o martelo, mas os estados vão caminhando para a realização de normas próprias para poder viabilizar esse desenho. E agora eu aproveito a presença dos nossos colegas
quase todos aqui, né, da área jurídica, né, temos aí também o promotor Eduardo e o doutor Tiago Juiz, né, e bons advogados, para dizer que todo esse desenho, né, ele vai caminhar muito mais com o amparo da questão jurídica suportando esse desenho todo, do que da questão técnica da elaboração dos instrumentos que vão permitir a colocação das discussões no âmbito das audiências. Seria isso como colocação inicial. Muito obrigado. Quem está inscrito, quem quer falar? Eu acho que isso é legal. Assim, aqui eu sei que tem uma carga grande de audiência. A Simone participou. Simone. Simone, né? E você acha que é viável isso, Simone? Se é uma etapa nossa que a gente vai passar, e se você está vendo alguma resistência de algum dos lados, preferindo um ou outro modelo? É uma boa ideia, Simone. Eu vou me reservar para falar primeiro mesmo, porque eu sou a única mulher de hoje. Então, eu estou me sentindo no direito. Eu ia fazer essa referência, mas aí o Rodrigo não deixou, viu, Simone? Espera que então, tá bom. A Fabiola começa a falar também. A Fabiola, depois que toma o vinho dela lá, ela... Não, eu só estou comentando que eu sou ladies first, é só isso. Para a gente não gerar polêmica. A palestrante. Eu acho o seguinte, adorei a introdução do Enio, eu acho que essa visão, a gente não estava preparado para pensar tão firmemente ainda sobre esse tema, mas na minha visão eu tenho refletido muito no que é que impacta essa mudança toda no dia a dia. E acho que essa vivência a gente nunca teve, né? Acho que ninguém vivenciou. E eu estou criando um novo conceito no decorrer do tempo. Acho que o primeiro mês foi muito complicado para a gente adaptar, e acho que agora, com o passar do tempo, a gente já pode ter uma nova convicção. Eu acho que a resolução CONAMA de audiência pública não é de hoje que a gente fala, que ela já merece uma atualização, afinal, ela é de 87, então acho muito adequado que se utilize essa abertura. Acho que a gente tem que tratar o assunto com cuidado, porque, muito embora a gente fale dessa universalização do serviço, questão de tecnologia, a gente que vai para o meio do nada, a gente sabe que muito lugar não tem sinal e é muito complicado, mas, por outro lado, acho que tudo isso está evoluindo muito rápido, as escolas estão colocando, as escolas públicas todas com crianças em obrigatoriedade, né, para isso, enfim. Então, acho que a tecnologia acabou, a gente, como sempre, no Brasil, a gente corre atrás do que precisa imediatamente, e esse é o momento disso. Acho que as audiências públicas são fundamentais e não acho que ser virtual vai ser muito diferente, porque a nossa experiência de trabalho é que os empreendimentos complicados, quem não quer o empreendimento usa a audiência pública para, de alguma forma, causar alguma nulidade e atrapalhar o processo. Então, a gente sabe que quem achar nulidade presencial vai achar nulidade virtual de alguma maneira. Então, acho que tem pró e contra. Acho que atualmente a gente tem tido... Eu tenho me surpreendido muito, porque no início, ouvindo os órgãos ambientais falarem, a gente estava muito descrente, né, de que vamos ter muita produtividade, vamos ter performance, mas o que a gente estava acostumado eram os órgãos ambientais parados em recesso, e aí é óbvio que ninguém atendia, etc. Hoje, em vez de pegar um avião de 3 horas e meia para ir para o Pará, o diretor de licenciamento aparece na minha casa e a gente conversa e eu mostro a planta, quer dizer, numa reunião semanal. Então, eu acho que, ao mesmo tempo, a gente está tendo uma oportunidade de se dedicar muito mais próximo do órgão e entender isso. Então, acredito que para publicidade, para discussão de participação popular, é um momento que a gente, inclusive, pode aproveitar e se dedicar melhor. Acho que as reuniões presenciais talvez não tivessem tanta concentração como a gente está tendo hoje, inclusive reuniões de trabalho com clientes. Então, acho que eu não consigo dizer que é a mesma coisa, até porque nesse mesmo momento eu estava pensando nisso, é muito gostoso chegar no evento da Vieques, encontrar o Enio, fofocar com o Werner, abraçar o Walter. Não é a mesma coisa estar aqui, então a gente não pode dizer isso, a gente tem uma aproximação que faz muita diferença, inclusive para o brasileiro, mas eu acho que a gente tem que tirar um bom proveito disso e acho que, por exemplo, como o Enio comentou, a gente tem essa experiência de empreendimentos mais complicados,
e especialmente no setor elétrico, a gente tem uma vivência de reunião prévia que eu acho produtivo, que eu acho que é ambiente menor, mais concentrado, mais a linguagem adaptada para cada tipo de grupo que você vai conversar, e aí se prepara isso melhor para uma audiência pública não ficar uma novidade, tá todo mundo mais formado a sua opinião, levando suas dúvidas. Então, talvez a gente possa fazer uma junção para esse momento de, eventualmente, abrir umas reuniões prévias, talvez menores, para que se haja uma melhor compreensão dos projetos. Mas eu não vejo essa inviabilidade que eu tenho ouvido falar. Estou louca para ouvir o Werner, porque se é que ele é contra, eu quero saber tanto isso, porque eu não consigo achar que é uma coisa tão prejudicial. Acho que a gente tem que olhar para o momento atual e realmente essa resolução ela me incomoda desde sempre. Acho que ler uma resolução de 87 e cumpri-la como se a gente não tivesse mudado a realidade, eu acho ruim. Então, é uma oportunidade da gente desenvolver isso e modernizar tudo de uma vez, nem que seja nessa correria da pandemia que a gente está vivendo. Legal. Obrigado, por enquanto Simone. é isso. Obrigado, Simone. Só queria avisar, o Heitor entrou já com a gente, está por aqui. Depois, então, a gente pode ter oportunidade de até te perguntar para ele. Okay. Mas... Rodrigo, você acha que pode já fazer uma pergunta ao Eduardo ou você quer que o Verne já entre para ir emendando aí o que a Simone falou? O que você acha? A gente faz o seguinte, a gente faz a nossa reunião como se o Werner não tivesse e ele vai interromper a gente como sempre. Werner, eu estou sendo educado com você, me desculpe, mas o que você acha? Eu queria perguntar para o Eduardo. O moderador vai dar um agora. Werner, eu gostaria que eu ouvisse você. Depois a gente faz uma pergunta para o Eduardo. Rodrigo, prepara aí para tirar uma foto, por favor. Agora, ó. Então, primeiro eu acho que eu tenho que situar o que eu vou dizer, né? Eu sou um cético em relação ao ser humano. Eu acho que o ser humano não aprende mais. Hoje tive a oportunidade de conversar com um sujeito que eu considero um sábio, e eu estava perguntando isso para ele e ele tentou me explicar. Logo depois da Guerra Fria, a gente teve um salto qualitativo nas tecnologias de aproximação, a gente começou a se afastar. O ser humano usa. Hoje eu tenho um amigo que outro dia precisou ligar para o filho, estava sem o celular, eu emprestei o meu e ele perguntou se eu tinha o telefone do filho dele, porque ele não sabe o telefone do filho. Eu acho isso o fim da picada. O ser humano ele está transferindo o cérebro para dentro de um telefone e está desaprendendo a usar. Se vocês pegarem as recomendações do governo em 1919, quando da gripe espanhola, e eu posso mandar para o Rodrigo, ele põe na tela depois, as recomendações eram rigorosamente as mesmas de agora, e agora a gente fica dizendo que o ser humano vai aprender a viver de outro jeito. Lá, quando acabou, teve o carnaval, do melhor carnaval de todos os tempos, em seguida no Rio de Janeiro, para comemorar o fim da gripe, né? Da praga. Então, eu não acho que vai ser diferente agora. Eu acho que nós vamos voltar uma casa para trás, não para frente. Posto isto, eu acho que, assim como a Simone, eu acho que tem prós e contras, e o nosso papel é de adaptação. Eu vou dizer qual é um contra, que é o contra que mais me pega. Quem me conhece sabe que eu sou um advogado que trabalha muito em negociação de acordos e eu vivo do estabelecimento de relações de confiança. Em síntese, é isso. Eu escolho os casos que eu vou atender exatamente porque eu não posso perder isso e eu trabalho dentro de uma relação de confiança. Antes de começar, o Eduardo estava aqui falando de um amigo comum que a gente tem, né? O Cazé. O Cazé, eu me tornei amigo dele, Eduardo, sentando na mesa com ele do outro lado, num caso super delicado. Na terceira vez que eu fui ao MP, ali na Dias Adorno, né? Não, Dias Adorno. Na Dias Adorno. Eu convidei o Cazé para ir ali no Le Café, tomar um café depois da reunião, para eu dizer para ele, Cazé, agora sem o meu cliente, o que a gente precisa para a gente chegar a bom termo? Qual é a interpretação que você tem deste fundamento legal? A gente não faz isso pelo meio virtual. O Zé Aderso Leite Sampaio, que é um procurador da República respeitadíssimo de Minas, sexta-feira, num call, a gente com 8 pessoas do nosso lado, ele dizia, depois de 5 anos negociando aqui, eu sei quando o Matheus fica vermelho, então eu sei quando ele reage mal, eu sei quando o Werner não gosta, tal. Isso a gente perde no virtual. De outro lado, hoje eu fiz uma sustentação oral em Campo Grande, fiz uma sustentação oral em Cuiabá e tive uma reunião em Porto Alegre.
Que evidentemente Para a gente não... isso é incrível, né, Werner? É um ganho muito grande. É maravilhoso. E eu fiz como eu estava agora há pouco, a sustentação oral foi até engraçado, porque um desembargador viu aquela cachorra que agora há pouco estava no meu colo, no meio da sustentação, ela resolveu pular no meu colo. E para minha sorte, o desembargador não achou ruim. Então, eu acho que o benefício é você otimizar o seu tempo, você ter um ganho de produtividade muito bom. E para quem tem o nível de advocacia que nós fazemos, eu estou vendo aqui na tela, eu vi o Walter, estou vendo o Tabet, estou vendo a Simone, nós não temos aqui uma questão outra, mas que, infelizmente, alguns setores de todas as nossas atividades têm, que é aquele sujeito que no meio virtual ele não consegue ter aquela conversinha paralela. Eu acho que o meio virtual, num país que, infelizmente, vive a realidade que vive da corrupção, para várias frentes ele vai ajudar muito. Porque você vai tirar a oportunidade da postura inadequada. Né? Tudo grava, Eduardo, né? Tudo pode gravar claro, a qualquer momento. Claro. E aqui, Eduardo, não estou aqui para puxar o saco de ninguém, mas já falei isso hoje 3 vezes, fala a quarta. O Ministério Público está passando esse país ali. E está fazendo um esforço fenomenal e muito bonito para isso. E eu acho que essa é uma das ferramentas que tem que ser utilizada. Em audiência pública, por exemplo, essa ferramenta opera para os dois lados. Você não tem aquela pressão ideológica pura de quem não quer um empreendimento só porque não trabalha com a realidade da lei, trabalha com uma realidade, uma agenda paralela. E você não tem também espaço para o tipo de conchavo que ninguém quer que tenha. Então, no balanço, eu estou achando ótimo, sinceramente. Só não acredito, volto para o começo, que o ser humano vai ter capacidade de adaptação e assim que acabar o isolamento, todo mundo vai querer ir para o boteco bater papo. Faz parte. Eu vou continuar escondido. Eduardo, já que você foi citado por Verne, tem uma pergunta aqui nossa aqui que o Rodrigo pede para fazer. Pergunta se o uso da tecnologia é novidade para o Ministério Público, para a promotoria. Bem, boa noite a todos. Agradecer ao Rodrigo pelo convite. Eu acho que a velocidade de um organismo estatal é diferente da advocacia, é diferente do mercado. Né? Para vocês terem uma ideia, aqui em Minas Gerais, essencialmente a gente trabalha em ilha, todo mundo isolado. Agora é que a gente aderiu aí às ferramentas do Microsoft 365 e tem sido assim um admirável mundo novo. Só que com o bônus vem o ônus, né? A carga de trabalho tem sido assim potencializada nas alturas, né? Mas enfim, vindo agora para a temática, eu acho que o Enio fez ponderações muito boas. E, assim, eu queria, só para poder situar os colegas, falar um pouco da minha área de atuação. Eu, há 10 anos, atuo na área de habitação e urbanismo, ou seja, mexo essencialmente com o meio ambiente artificial. Então, a atuação de audiência pública muito ligada a planejamento orçamentário, PPA, LDO, LOA, plano diretor, gestão de resíduo sólido, plano de mobilidade, enfim, são áreas essencialmente que exigem, né, essa ampla participação popular. E qual que é a grande dificuldade que a gente observa? Que, infelizmente, o grau de participação é muito baixo. São sempre os mesmos que participam, é o pessoal que essencialmente vai nas reuniões de CODEMA, e é muito difícil essa mobilização não ser, muitas vezes, até um rito de passagem do licenciamento ambiental. Né? Infelizmente, a gente tem essa percepção. Então, a tecnologia, assim, até fazendo uma comparação, é igual discutir Uber e táxi. Não tem essa discussão. A tecnologia veio e atropela, né, o mundo das leis. Realmente, é a questão da gente se adaptar e enxergar qual é o melhor modelo jurídico, o que vai trazer segurança jurídica. E até acho que esse tipo de evento da VIEX, ele é fantástico, porque eu imagino, vendo do lado, né, do MP, tem
que um dos grandes problemas para todos nós é o problema da insegurança jurídica. É a judicialização, enfim. Sempre que a gente senta à mesa para conversar e discutir, a gente minimiza isso um pouco, né? Mas eu honestamente, eu tenho dúvidas da viabilidade desse modelo de audiência pública virtual. Porque uma coisa é você ter a participação de um conhecimento técnico. Trazer um expert para debater, ele vem, ele conhece a ferramenta. Mas trazer aquela população que reside em área que vai ser impactada pelo empreendimento é muito difícil. É muito difícil. E honestamente, eu gosto muito de participar das audiências públicas para ouvir justamente aquela demanda da pessoa mais simples, porque é uma perspectiva que a gente não costuma se colocar, né? Então, eu acho que, assim, sem dúvida, o mundo pós-pandemia é outro, a tecnologia veio para atropelar, não tem como se voltar atrás, e a gente vai ter que aprender a trabalhar com isso. Então, assim, eu tenho muito mais dúvidas do que certezas, né? Sem dúvida que a tecnologia ela deve vir para fomentar essa maior participação, mas eu tenho receio de que aconteça o contrário, ou seja, que sirva apenas para referendar esse viés que eu disse, de ser uma etapa puramente de passagem, sem uma efetiva possibilidade de a população interferir nos rumos do licenciamento. Ok. O Tiago, nós queremos saber de você o seguinte: com relação a excessos com o uso da tecnologia, onde esbarra com o que é aceitável ao trabalho do magistrado. Se isso aí é um excesso, se isso está levando uma necessidade de ter uma filtragem, uma redução, porque poderia ter um acesso muito grande nesses eventos. Fala alguma coisa sobre essa questão para que a gente possa avançar nesse processo. Bom, vamos lá. Primeiro que é uma situação, como já colocaram pelos colegas, que nunca foi vista na nossa história recente, né? A gente não imaginou que no Réveillon de 2019 para 2020, que a gente já está, a partir de março, isolado em casa, numa realidade totalmente diferente, como já mencionado pelo Werner, com as mesmas recomendações da gripe espanhola, né? Então, uma coisa que foi maluca, foi rápida, foi intensa e acabou impondo uma realidade totalmente diferente para todo mundo. E nesse ponto é interessante, né, que já foi colocado pelo Eduardo também, primeiro ponto, como é que o poder público ia lidar com essa novidade de você ter que trabalhar remotamente? Eu sou juiz em São Paulo, o Eduardo é promotor em Minas Gerais. São Paulo, nós temos aproximadamente 2.500 juízes e 40 mil funcionários do Tribunal de Justiça de São Paulo. É uma estrutura gigantesca. Como é que você ia conseguir fazer essa estrutura funcionar? Por incrível que pareça, como o Eduardo falou, utilizando a tecnologia do Microsoft Teams, você conseguiu trazer as audiências para dentro da realidade do processo. Você consegue marcar audiência de processo criminal, uma audiência urgente de família, uma audiência urgente de direito civil. Mas o problema está no outro ponto. Qual que é o outro ponto? Também foi mencionado pelos colegas aqui. Será que a população carente vai ter acesso a esse tipo de tecnologia para se manifestar a respeito na hora que for necessário? Não só das audiências públicas, vou dar um exemplo concreto. Vocês devem conhecer o Centro de Conciliação, né? Os CEJUSCs, que existem em todas as comarcas de São Paulo e também no resto do Brasil. Como que eu vou numa audiência pré-processual pedir por exemplo, uma mãe que está pedindo alimentos para o filho, que não sabe acessar essa tecnologia, fazer uma audiência prévia de conciliação às 5 da tarde pelo celular? É uma coisa que é bem complicada. Ou um outro ponto também interessante, como é que eu vou ter a segurança que uma testemunha no processo criminal está sendo ouvida à distância, sem o controle do juiz e do promotor? Enfim, são coisas que a gente vai ter que debater bastante a respeito. Ou, no seguinte sentido, é uma realidade, veio para ficar. Não se fala mais em poder judiciário sem julgamentos virtuais, sem audiências virtuais. Só que precisa fazer a sintonia fina para chegar num ponto de equilíbrio para algumas coisas mais
sensíveis, como uma audiência ambiental, ter uma segurança, uma audiência pública ou uma audiência criminal, ter uma segurança mínima para a gente saber que está sendo feita corretamente, tá certo? E mais, para que as pessoas tenham acesso a essa tecnologia. Esse é um passo futuro que vai ter que ser pensado, mas que é uma realidade presente. Eu não vejo o Poder Judiciário atualmente sem os julgamentos virtuais. Você acha que deveria ter uma avaliação de quais os processos que poderiam ser virtual e não? Aí, no caso específico nosso aqui, de audiência pública, a questão ambiental, audiência pública, qual é a sua posição com relação a isso? Olha, todos os processos estão em andamento, Ronaldo, todos. Só que alguns atos são impossíveis de serem feitos atualmente. Por exemplo, o julgamento pelo Tribunal do Júri. Agora, em relação à área ambiental, eu acho que o caminho é inevitável nesse sentido. Só que a cautela que o Eduardo falou, que eu também reitero, e a população que está sendo frontalmente, até possivelmente diretamente atacada ou sentindo o impacto ambiental. Tem que fazer de uma forma, tem que criar algum modelo em que essas pessoas tenham acesso a essa tecnologia, ou um comitê que dê voz a elas nesse sentido, porque isso é muito complicado. Você fazer a população que está sentindo o possível dano não se manifestar é muito sério. Então, esse passo seguinte, que é dar voz digitalmente para a pessoa que não tem acesso à tecnologia, para mim é o ponto mais importante. Mas que é uma realidade, Ronaldo, que não vai embora. Não vai embora. O Poder Judiciário, que é uma coisa, em tese, grande, que tem rituais antigos, está se adaptando. Por que uma audiência pública não se adaptará também? Essa é a minha linha de raciocínio. Okay. Heitor, bom, bem-vindo aqui. Eu sei que você já tinha chegado, mas estava na outra tela. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta a você, o seguinte. Dentro dessa linha de... Porque nós temos no setor elétrico uma coisa importante das audiências, que geralmente a gente, antes das audiências públicas, tem uma negociação com a comunidade, um tipo de oficinas, onde se levaria esses processos para um melhor entendimento das audiências públicas. E também tem outros pontos também, que são levantamentos através do drone, que subsidiam os estudos de impacto ambiental. Como é que seria a parte jurídica disso, de você poder fazer um levantamento, vamos dizer, para obter uma licença, uma superação de vegetação, com drones, e depois você levar isso para um processo virtual, elaborar? Como é que a justiça vê isso? Como é que a promotoria veria isso? Posso complementar, Ronaldo? Uma coisa que acho que da linha que você perguntou, essas audiências virtuais, ela tem uma validade como prova em um processo que vai questionar depois, por exemplo, uma licença de operação. Isso que a gente está tratando virtualmente, ela tem a mesma validade do que é tratado presencialmente, né? Eu acho que ia aproveitar a presença do professor Heitor aqui de livre docente. Exatamente. A linha era do professor mesmo. Vamos lá, Heitor. A gente está aqui, também. A gente está com outros aqui. A gente está a Natasha Tenempol, está aqui com a gente. Eu vi o André Babi, está conosco aqui, o Léo Santiago. E o Pedro Dias, eu vi ele está aqui também. O Pedro Dias, depois da fala do Heitor, se sobrar um tempinho, a gente queria... O Pedro Dias fez o primeiro levantamento usando drone para uma inspeção ambiental, né? Então, eu queria aprender também, faz parte disso aí. Desculpa ter sequestrado a palavra, passo agora para o... Não. Bom, então, complementou. Boa noite a todos. Queria primeiro cumprimentar na pessoa do querido amigo de décadas, o Rodrigo, ao Ronaldo, a todos os presentes, ao Eduardo, meu colega de faculdade, Werner, outros colegas aqui que estão conosco. Eu entrei tarde porque eu estava em outra live que começou às 7 e terminou por volta de 10 para as 9 e eu entrei um pouquinho atrasado. Pegando então a discussão no meio, sendo bem prático, nós temos base legal tranquilamente para que qualquer documento seja feito em formato eletrônico, substituindo, portanto, o meio físico, o papel, que é feito de átomos, por meio digital, né? Nós substituímos o suporte físico do documento por bits e nós temos uma ampla legislação para autorizar que documentos fora ou dentro da justiça tenham validade se forem produzidos da forma eletrônica. Isso vale
tanto para o documento na acepção mais estrita do termo, ou seja, um laudo, né, algum documento escrito, mas, tecnicamente, um vídeo, como, por exemplo, que seria feito por um drone, ou qualquer outro tipo de repositório de imagens, de gráficos, de signos, de letras, de números, tudo isso pode ser feito da forma eletrônica e terá validade. Aquilo que precisa não só ser produzido, mas que precisa ser verificado em termos de autenticidade, né, da autoria do documento, nós temos, desde 2001, as ferramentas de assinatura eletrônica. E aí, essa é uma regra geral que vale tanto para procedimentos administrativos, como os da área ambiental, que são objeto da discussão aqui nesta noite, como os processos judiciais. Então, em termos de produção documental, nós temos uma absoluta tranquilidade de dizer que todos esses mecanismos de digitalização são admissíveis. Aí nós passaríamos para uma outra realidade que já está sendo aqui debatida, que é de atos presenciais, como audiências públicas em procedimentos de licenciamento ambiental ou outras aplicações de audiência pública, audiências em processos judiciais, né? Mesmo outros atos que são normalmente presenciais, como, por exemplo, um despacho de um juiz com advogado, do ministro, do desembargador, de um promotor de justiça, né, nos autos do inquérito civil, ou de um ente regulatório, qualquer que seja, o que nós estamos vendo nesse período é uma migração desses atos, que tradicionalmente eram feitos da forma física, presencial, para a plataforma eletrônica. E aí tem os riscos que o Thiago bem colocou, de alguns atos, quando migrados da forma presencial para a forma eletrônica, gerarem riscos, seja da integridade do ato, como, por exemplo, testemunhas serem coagidas, como, por exemplo, não se poder identificar adequadamente quem participa do ato. Mas eu vou, como isso tudo já foi colocado, eu vou ver sobre uma outra perspectiva. Essa live que eu estava participando agora é do Instituto Brasileiro de Direito e Economia. Então, nós estávamos ali discutindo questões relativas à análise econômica do processo civil. E um dos temas que foram ali objeto da nossa preocupação é justamente os impactos da pandemia. Um dos impactos da pandemia é justamente isso aí que a gente falou, de migração do meio presencial para o meio digital. Isso diminui os custos para todas as partes envolvidas. Diminui o custo do Poder Judiciário, que vai estar menos preocupado em ter uma estrutura para receber uma quantidade muito grande de pessoas, com todas as consequências daí derivadas, acessibilidade, segurança, limpeza, etc. Então, diminui o custo para o Poder Judiciário, diminui o custo para o juiz, que pode atender os advogados de casa, diminui o custo do advogado, que não precisa se deslocar até o juiz. Isso vale para tudo. Isso vale num procedimento perante os órgãos ambientais, perante órgãos regulatórios de qualquer natureza. Nós diminuindo o custo para todo mundo, nós incentivamos que essa ferramenta seja utilizada. Então, o promotor de justiça, ou um diretor da agência reguladora, ou o juiz, que receberia presencialmente 2, 3 pessoas por dia ou por semana, aquele advogado ou aquele diretor da empresa que está lá numa localidade distante, que não se deslocaria para fazer uma conversa presencial, para participar de uma audiência pública presencial, teria facilidade de fazê-lo pela via remota. A consequência disso é que, diminuído o custo, vai ser mais acessível, muita gente vai acessar. Uma audiência pública pode ter o problema de não ter uma representação da população mais carente, mas potencialmente outros grupos de interesse vão ter mais facilidade de entrar. Um promotor vai ter mais gente querendo falar com ele por videoconferência, um juiz vai ter mais gente procurando um despacho, que é direito do advogado, lá artigo 7º, inciso 7º do Estatuto da Advocacia, que o advogado tem direito de ser recebido pelo magistrado no seu gabinete de trabalho. Em um dado momento, a tragédia dos bens comuns, isso aí vai ser inviável, porque as audiências públicas, se tiverem milhares de pessoas, a presença delas virtualmente vai ser inútil, porque nem todas vão ser ouvidas. Se o juiz se dispuser a atender todo mundo que procura um despacho telepresencial, ele não vai dar conta, e em um dado momento ele vai começar a limitar o acesso a essa ferramenta. E o grave problema é que nós podemos regredir.
O juiz, em seu gabinete, ele estava acessível 5 dias por semana e, portanto, com alguma paciência, o advogado até podia fazer um plantão ali, tomar um chá de cadeira na porta do gabinete do juiz, uma hora ele conseguia ser atendido. Quando o juiz está em casa, ele, não tendo a via telepresencial, ele não vai ter esse acesso. O risco é nós termos um gráfico, né, a curva em que o acesso a esses atos telepresenciais aumente, até eles chegarem em um ponto de saturação e, a partir dali, eles vão cair. E aí a gente não tem nem a via presencial e nem a telepresencial, que é o pior dos cenários possível. Então, eu colocaria por outro lado, né? O Tiago aqui externou a preocupação, o Eduardo também, absolutamente legítima, né, da vulnerabilidade digital, pessoas que não vão ter acesso a esses atos presenciais, mas eu colocaria sob o outro ângulo, do excesso de acesso. E esse excesso que pode inviabilizar a realização desses atos pela via telepresencial. Aí ou eles vão ser limitados ou eles vão voltar a serem realizados presencialmente. Como eu vejo a questão, tentando contribuir aqui com o debate com uma outra perspectiva, né? Nós já temos algum processo contra esses eventos, judiciário, uma área judiciária, criminal, alguma coisa? Que invalida então, nós isso? temos um exemplo, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal determinou que, desde o mês passado até o final do ano, mesmo que as medidas de isolamento social sejam afrouxadas, o Supremo, até o final do ano, só fará audiências por videoconferência. Então, as sessões de julgamento que nós antes assistíamos lá no TV Justiça, elas vão ser feitas por uma plataforma eletrônica, salvo engano, o Supremo usa o Cisco Webex. E aí, o que o Supremo tem dito? O advogado quer fazer a sustentação oral. Quando eram sessões presenciais, o advogado subia à tribuna e falava para os ministros. O ministro podia não estar prestando atenção, o ministro podia estar lá com o seu computador na frente lendo alguma outra coisa, mas o advogado estava falando, certamente falando na presença do ministro. O que o Supremo tem determinado que seja feito é que os advogados gravem a sustentação oral e enviem o arquivo. Não a façam ao vivo, não a façam em tempo real. E quem garante que os ministros vão efetivamente abrir esse arquivo e ouvir as sustentações orais? Essa medida, contra a qual a OAB já se manifestou contra, compromete completamente a utilidade desse ato. Fica algo apenas pro forma, porque o advogado manda o arquivo e não tem nenhuma garantia que esse arquivo sequer vai ser aberto. Então, bem nessa linha dos cuidados a serem tomados quando nós migramos do físico, do presencial, para o eletrônico, para o virtual. Nós temos que tentar reproduzir no virtual as mesmas garantias que o ato seja efetivamente útil para aquilo que ele se destina e que ele tenha uma lisura. Então, a testemunha, vamos fazer oitiva de testemunha por via telepresencial? Vamos. Na presença de alguém da justiça que garanta que ela não vai ser dirigida ou coagida, que vai ter certeza que aquela pessoa ali é quem ela diz ser, vai fazer a correta identificação dela, que a audiência nos tribunais, a sustentação oral, vai ser feita realmente de uma maneira que o advogado seja ouvido e não algo pro forma, ou seja, tentar adaptar o meio eletrônico de uma forma que o ato seja útil para que ele cumpra a sua finalidade e para que ele não seja corrompido, deturpado. Esses são os desafios fundamentais. E aí o risco, se nós fizermos o ato bonitinho, em que nós vamos ampliar o acesso, o risco é outro, é o risco de excesso de acesso e de inviabilidade do funcionamento daquele órgão administrativo ou judicial pelo excesso de acesso. Ok, então, obrigado. Simone, você que começou, gostaria que você fizesse um comentário aí sobre o que o Heitor falou agora, especificamente. Eu acho essa ponderação perfeita, que a gente está aprendendo ainda a conviver, mas, de fato, comentário adicional, que a nossa geração está entendendo ainda como é que funciona, o que é válido e o que não é válido, né? Eu tenho 20 anos de carreira e assim, ainda não consigo me acostumar com o ato de uma procuração ser assinada e digitalizada. Eu ainda tenho um conflito com a minha equipe de falar, tem certeza mesmo? Não precisa da assinatura, não precisa ser caneta azul para fazer a diferença, enfim. A gente tem algumas resistências ainda a esse movimento. Então, eu acho que
fazer essa ponderação de que alguns atos tem que pensar na funcionalidade dele, essa questão da sustentação oral ser gravada, encaminhada, eu não consigo ver, de fato, a viabilidade. Difícil a gente imaginar isso, porque é uma briga, né, para que a gente possa ser ouvido no momento desse. Então, imaginar que o ministro, o desembargador, vai abrir isso e ouvir, realmente são essas dúvidas que estão colocando esse momento a gente aqui para discutir e pensar, mas eu acho que essa abertura é o que a gente precisa, porque, de fato, como todos falaram aqui, é um caminho que não tem mais volta, né? Então, eu sou um pouco mais aberta e tento ser menos resistente, mas tem algumas coisas que a gente ainda tem restrição para colocar em prática. O hábito é isso aí. Verne. O Enio levantou a mão aí. Foi, Enio? Mas, Enio, desculpa, deixa eu complementar essa visão do que o Heitor falou, aí depois eu passo para você, Enio. Deixa eu chamar o Verne, que eu acho que o Verne já estava ali sinalizando assim para complementar. Desculpa, Enio. Eu vou ser rápido, porque eu quero ouvir o Enio também. O Sica trouxe um ponto que é fundamental, né? Que é essa coisa do grava sua sustentação oral, manda aqui num arquivo que depois a gente vê. Isso é desvirtuar o procedimento. O procedimento tem uma liturgia, tem uma forma de acontecer e tem que respeitar. Eu tive, Sica, uma reunião com o Toffoli por conta do CNJ. Né? Com ele, o pessoal do CNJ, agora na semana passada. E eu disse isso a ele. Eu falei, Toffoli, você não pode fazer isso. Essa interação, quando eu faço a sustentação oral pelo sistema, que qualquer que seja, a virtual, eu procuro colocar na tela maior aquele a quem eu estou dirigindo a minha sustentação. Eu quero ver a reação dele. Eu quero ver também se ele está prestando atenção. Então, isso não pode. Você não pode desvirtuar ao argumento de que você está usando de um novo sistema, né? Então, isso me preocupa muito. Eu tive já casos em que atos que a gente tinha que praticar em casos delicados não puderam ser praticados exatamente porque o virtual não ia resolver. Eu estou falando do caso de Mariana. Nós tivemos aí a necessidade de ouvir comunidades de atingidos para que eles trouxessem o seu posicionamento. E como o Tiago disse, tem atos que você não tem como mudar. É uma comissão, um grupo de atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão que não tem muito acesso à internet, não tem culturalmente, não é algo nós temos aqui, todos que estão aqui têm isso no dia a dia. Todos nós fizemos 3, 4 videoconferências hoje. E aí você tem que olhar quem é o cidadão a quem você está dirigindo essa medida. Então, a gente teve inviabilizado a prática de um ato por conta disso. Estas situações vão ocorrer. E mais, a gente poderia ter viabilizado, mas em razão do desconforto pelo novo, isso é natural do ser humano, aquele cidadão eventualmente não dizer o que teria que dizer, ou não falar como teria que falar, ficar calado por não se sentir bem, e a coisa não atingiu o objetivo. Então, eu tenho essa preocupação que nós não podemos querer nivelar por cima. Nós somos privilegiados que temos acesso a essas ferramentas o tempo todo. Nós temos que olhar para o cidadão que não tem. E a justiça, os instrumentos de justiça e o licenciamento ambiental nada mais é do que o momento de materialização da participação como ato formador de uma decisão justa. Ele tem que ser olhado com muito cuidado. A audiência pública, a que vão poder acorrer determinados grupos de interesse, como disse o Sica, talvez não possa ter ali, por uma questão de falta de acesso ou de pouca familiaridade com o sistema, de um cidadão que é o efetivo diretamente impactado. E aí ela vai ficar assim, imaculada. Ok. Eu vou passar para ele. Enquanto o Enio está falando, aí já tem umas 2 pessoas inscritas. Aí quem quiser também se inscrever, vamos escrevendo aí. Mas Enio fala agora
E aí depois eu passo para a Adriane Colli e depois para o Tiago. Obrigado, Ronaldo. Eu gostaria de fazer duas considerações que vão numa linha diferente, né, desse princípio da precaução que está sendo colocado, né, sobre o direito e a operacionalização dos acessos. Eu vou fazer uma brincadeira aqui, a Simone disse que tem 20 anos, né, de atuação, eu tenho 37 anos, né, de atuação aí dentro do setor ambiental. 7 mais, no Simone, Estado, é mais. 7 no Estado, 30 no setor elétrico e agora no IBAMA. E aí eu queria dizer que existem algumas situações que vão ter tratamentos especiais. Né? Eu assisti na minha vida, e pelo fato de ser também conselheiro do Copan desde 1986, praticamente ininterruptamente, assisti centenas de reuniões para fins de licenciamento ambiental de empreendimentos de toda a monta. E vi, por exemplo, audiência pública de 4.000 pessoas em Belo Monte. E vi audiências públicas complexas de empreendimentos menores. O que é a grande restrição do modelo tradicional? É a garantia da presença daqueles atores sociais que precisam, naquele dia, se fazer presente e se posicionar. Eles não têm carro, muitas vezes eles não têm condição de chegar, eles não têm alimentação, e o empreendedor se obriga a organizar todos os requisitos para garantir a presença dessa população. Desde aqueles que estão associados ao processo de sensibilização, comunicação, né, para participação, até aqueles que garantem a presença dessas pessoas nas reuniões. Então, tem alimentação, tem ambulância, tem gravação, tem todos os requisitos que garantem. E no novo modelo? O novo modelo, ele vai também exigir desenhos que ainda não estão muito bem definidos, mas que vão passar também pela obrigação de se garantir de que esses atores tenham acesso às ferramentas que vão estar em jogo daí para frente. E aí eu vou só contar 2 exemplos. Na mesma linha que o amigo Werner falou aí, lá do Rio Doce. Eu sou conselheiro titular do governo federal no Comitê Interfederativo do Rio Doce. O comitê é a instância maior que disciplina todo o atendimento aos requisitos da população que foi vítima, né, do rompimento da barragem de Mariana. São milhares e milhares, né, de atingidos ao longo do Rio Doce. Organizados em comunidades, né, locais, mas na última instância, onde funciona o CIF, nós temos representações dos atingidos, representações das prefeituras, representações dos 2 governos do Estado, representações de órgãos do governo federal, e ela delibera, né, em última instância, também com a presença, né, da Renova e das 2 empresas que compõem a Renova, e lá no CIF, o desenho ele é um desenho que afunila para representações. As reuniões do CIF sempre foram presenciais. Agora, é preciso deliberar o tempo todo, porque nós falamos de ações que custam 20 bilhões de reais para atendimento a essas demandas sociais decorrentes, então, desse acidente. Não se pode parar. Um conjunto dessas ações, o doutor Mário, que é o juiz, né, desse processo, ele instruiu diversos processos desse como processos essenciais, e ele, no comando, né, da decisão judicial, determinou a realização das reuniões virtuais. E aí, a Renova garante que cada um dos representantes tenha o acesso para poder participar. Nós propusemos as reuniões ordinárias no sentido de que elas também fossem virtuais. A presidência do CIF, né, que ela é exercida, né, pelo nosso procurador-chefe do IBAMA, o Dr. Tiago, né, promoveu um levantamento de voto a voto para se verificar se todas as instituições concordam, e ele vai validar essa reunião com o Dr. Mário, que vai tomar a decisão judicial de que isso seja feita
pela questão que envolve tanto dinheiro, tantos programas de interesse da sociedade, para que não haja lá na frente um tipo de questionamento. E a última coisa que eu queria dizer é que nas reuniões do Copan do Estado de Minas Gerais, onde elas estão sendo feitas de forma remota, através de plataforma, nós estamos tendo, em algumas das câmaras, mais de 1.000 participantes nessas reuniões, quando, em situação anterior, quando era presencial, nós tínhamos lá 30, 50, 200, quando era uma reunião que tinham processos muito complicados. Então, isso são aspectos positivos desse desenho, né, que precisam, né, ter garantias de representatividade, mas que já mostram, né, que esse caminho ele é possível e onde ele está sendo implementado, ele é um sucesso nesses exemplos aqui que eu apresentei. Muito obrigado. Ótimos seus exemplos, muito bom. Vou passar para Tiago, mas está escrito depois o Pedro Dias, e a Adriana e o Leonardo Santiago, nessa ordem. O que eu queria comentar a respeito é que nosso país é muito grande, é muito heterogêneo, muito díspare, né? Então, assim, passamos para o plano virtual, mas não dá para você regulamentar todas as audiências de forma igual. Só para dar um exemplo da minha realidade, nós estamos em trabalho remoto em São Paulo desde 15 de março ou 25 de março, não me recordo a data precisa. E olha que interessante, desde meados de março até hoje, eu fui procurado por 2 advogados para fazer uma audiência, para conversar comigo, para despachar o processo comigo. E o que é mais interessante ainda, quando chegou o e-mail para solicitar, que você recebe um pedido por e-mail, você responde, passa um link. Eu já tinha, antes de chegar o e-mail para mim, tinha dado uma decisão que satisfez, em tese, não o direito dele em si, mas a necessidade de urgência que ele tinha para conversar comigo. Então, olha que interessante, como o Sica falou, às vezes o procedimento a ser dotado no STF não pode ser igual ao ser dotado na segunda vara civil de Mauá ou na audiência pública ambiental. Exatamente. Nós temos que adaptar as realidades do nosso Brasil, que é muito grande, né? Então, o passo está dado, mas vamos adaptar, vamos criar canais, vamos saber fazer uma análise fática, tópica de cada situação em concreto. Então, nesse ponto é interessante, tem que ser dado o passo, vamos caminhar, mas adaptar cada realidade, cada órgão estatal, cada esfera da administração, tem que ter uma realidade mais minuciosa quando for necessário. É nesse sentido que eu acho que vai ser o nosso desafio daqui para frente. Muito bom. Boa noite, Pedro Dias. A palavra é com você. Está com sem som. Você tá sem... Vou abrir meu microfone aqui e me chamou a atenção. Primeiro, parabéns pelas brilhantes explanações que antecederam aí essa minha rápida intervenção. Enio aí, de amigo de uns 30 anos aí. Eu já tive 25 anos do lado do Estado, como diretor de licenciamento, 8 anos, e agora quase 20 do lado de fora. Estamos ficando cada vez mais velhos, mas enfim, 10 anos fora do Estado, 25 lá dentro, 35 de atividade, e sempre fazendo vistorias. Antigamente, a gente disse, fazia vistoria no lombo do burro, né? Subia lá no lombo do burro para capinar o mato como engenheiro florestal para fazer as parcelas, ver se estava tudo certo, autuar aquele cara que fazia inventário errado e aquela confusão toda. E aí, nesse momento de pandemia, nós desenvolvemos há 5 anos um sistema de vistoria virtual. A última que nós fizemos foi um desafio, porque o órgão ambiental aqui do estado do Paraná, por exemplo, ele baixou algumas normas, orientações técnicas, está baixando uma orientação técnica para audiência pública virtual também, dos processos de EIA-RIMA, e deixou na orientação técnica só a possibilidade de fazer o licenciamento prévio com vistoria feita pelos consultores e renovação de licença operacional. Não deixava nem a possibilidade da autorização de expressão vegetal, por ser um critério que, segundo o órgão, mereceria estar no campo, obviamente, e checar todas as parcelas, etc., e fazer também o licenciamento de instalação.
Pois nós, no nosso sistema, desenvolvemos aqui um modelo onde você pede lá no DAC, a aeronáutica te libera 3, 4 dias de voo na região, analisa todas as 70 parcelas com equipe nossa interna em terra, fazendo vídeos de cada parcela e dizendo o que tem em cada uma, e nesse link você puxa todo o inventário em cada parcela, dando aqui aquela composição de estágio sucessional, e aí você coloca 60 imagens de drone e o mapa do empreendimento, focando isso tudo numa realidade virtual, onde você coloca isso no celular do técnico que está vistoriando online com você. A hora que a gente fez o primeiro, foi uma reunião semana passada, onde todos os técnicos regionais aqui do Instituto Água e Terra, o IAP não existe mais, foi substituído, simplesmente foi uma coisa assim, unânime, nós não conseguiríamos fazer isso que vocês fizeram no campo. Não conseguiríamos. Com detalhe e riqueza em todas essas 70 parcelas, em menos de uma semana e meia, 2 de trabalho. E vocês nos apresentaram tudo isso agora. Eles têm um login para acessar por 2 meses, eles podem fuçar tudo aquilo ali, ver coordenada, cada parcela tem coordenada, cada parcela tem... o inventário está colocado no mesmo sistema, então um conversa com o outro para ele poder fazer o relatório de vistoria dele e com a RT recolhida da vistoria. E cada uma das parcelas dizendo, através de vídeo, árvore por árvore, constatando as espécies que tem e tudo mais. Então, funciona melhor do que o presencial. Melhor. Este caso florestal é um exemplo de melhoria do sistema. Se nós fôssemos vistoriar, como eu fazia com o IBAMA, uma unidade dessa, nós demoramos 1 semana para fazer 26 parcelas. Tá? Como diz, no lombo do burro, né? Subindo e tal. Então, em alguns momentos, isso passa desde que tenha credibilidade, responsabilidade, respeito técnico, mapeamento correto, porque daí o órgão coloca lá no sistema, no SIG dele, para ver se está tudo certo, se não fugiu das regras. Então, o órgão tem como checar esse tipo de vistoria virtual. Acho que para as audiências a gente precisa ir para um sistema misto. É um sistema misto, onde o órgão vai estar lá em determinados locais, filmando todo mundo, dando possibilidade deles estarem em tempo real fazendo, e também no virtual aqueles que têm acessibilidade ao sistema. Acho que aí vai ter que se trabalhar um pouquinho melhor isso, porque a gente não consegue acessar rincões onde algumas pessoas nem telefone têm. Nós estamos trabalhando numa obra agora que o único telefone que existe na região é um orelhão. E a gente se comunica muito com o pessoal do local com esse orelhão. E agora que começou a ter, por causa da obra, sinal de celular, o WhatsApp, onde a gente possa se comunicar com eles por WhatsApp. Então, caso a caso, eu acho que vale a pena ter uma orientação técnica das audiências virtuais. As vistorias virtuais eu tenho segurança que são melhores, desde que feita com responsabilidade, com sistemas de controle, e também com recursos públicos que vão ser economizados, que não existem mais. Por exemplo, aqui o órgão estadual do Paraná ia contratar 180 pessoas. Não vai contratar mais ninguém. Então, se você não tiver essas metodologias, não vai sair mais parecer. Porque precisaria dos poucos 25 engenheiros florestais que tem lá, teria que deslocar 2, 3 para cada vistoria dessa, para ficar 1 semana, 2, cada um no campo. Então, acho que vem aí um compromisso do empreendedor e do consultor de entregar, através de mecanismos, de metodologia e condições, garantia de credibilidade dessas vistorias para que o órgão possa decidir. E o órgão nos pediu 2 meses de link para decidir fazer o parecer. Então, é muito bom isso, sabe? É muito bom para o órgão, é muito bom para o empreendedor e muito bom para o consultor. Mas, como eu disse, a audiência pública a gente tem que atingir todos os possíveis. E se a gente não atingir todos os possíveis, a Justiça, o Ministério Público vai questionar. Então, a gente tem que garantir que tem que atingir todos os possíveis, como no engenheiro florestal atinge todas as parcelas. Faz todo o trabalho lá e emprega pronto. Eu gostaria de dar esse... E a garantia do estudo, você acha que estaria vulnerável se por acaso fosse questionado por ter sido feito por drone, como você falou, sem ser no mundo do burro? Você teria essa segurança também? Não, pelo contrário. Tem estudo. Tem estudo, tem a garantia.
a gente tem só nessa vistoria dessas parcelas, a gente tem 60 imagens de drone das parcelas, né, via aérea. Você clica no mapa, você vê aquela parcela e o que está no inventário daquela parcela. Depois você tem um inventário que você vai checar também. Então, você consegue ver tudo numa plataforma só. É melhor do que a gente ficar carregando papel, carregando coisa, sabe, mala e chuva e tudo mais, e a segurança é muito maior, né? Obviamente, tem uma responsabilidade técnica nisso, que é recolhida, tem um RT desse trabalho, porque é necessário, né? Mas é uma experiência, a gente está num momento que a inteligência tem que funcionar com essas experiências, e o órgão, eu acredito que vai agora fazer uma orientação técnica que garanta a existência desses procedimentos. Ok, Pedro. A gente tem aí, você falou, Pedro, que se o Ministério Público aceita, não sei o quê. Eu vou aproveitar que o Zé está aí, o Zé Eduardo, né, que não sabe é o Zé. O que você acha disso, Zé? Eu ia pedir a palavra justamente para falar desse assunto. Hoje, assim, para ser bem prático, perícia que não é georreferenciada, que não apresenta imagem aerofotométrica, é perder tempo. Simplesmente isso. O uso dessa tecnológica, dessa inovação é brilhante, é brilhante. A confiança na informação, lógico, sem prescindir, às vezes, da ida a campo. Então, você precisa só checar, por exemplo, a presença de uma nascente. Você tem a imagem numa série histórica, você tem o drone com a imagem presente, e só mesmo em último caso que vai a campo. Fora disso, hoje em dia, olha, eu pelo menos assim, graças a Deus, aqui em Lavras, a gente tem a Federal de Lavras, que é um polo inovador fantástico. Então, a qualidade dos parceiros que a gente tem aqui, eles sabem que o padrão de atuação é esse, né? Não se faz mais serviço com trena, fazer a mão. Muro de burro. No burro. Exatamente. Muito bem. Adriana Colli, você está com a palavra. Vamos lá, boa noite, gente. Eu estava aqui teclando com o Rodrigo e falei, poxa, eu vou relatar aqui um caso nosso prático, né, que a gente teve sucesso com relação ao TJ Paraná. Foi comentado aí, eu ouvi dizendo, poxa, que é uma realidade complicada, porque a gente não sabe, né, se o tribunal, se de fato os relatores vão ter acesso ao vídeo, vão assistir, e aqui a gente foi surpreendido positivamente, né, por 6 recursos aqui do escritório. Nós fizemos, né, o tribunal ele autorizou aqui por um decreto a sustentação e a juntada de áudio e vídeo, e a gente teve o reconhecimento, inclusive o próprio TJ Paraná e a OAB Paraná fizeram menção, né, fizeram uma notícia informando, né, que o escritório então tinha feito a sustentação e que em minutos, né, o áudio tinha sido, assim que juntado aos autos, o áudio o processo tinha sido levado para despacho do relator. Então, assim, claro que são situações, é aquilo que o Werner comentou, é complicado, a gente não sabe, eu gosto de ver a expressão, saber se, né, sentir o clima, acho que isso é uma realidade, certo? Mas, por outro lado, a gente não pode fugir, né, dessa oportunidade, dessa nova oportunidade que a situação nos traz e inovar, né, e fazer com que esse impulso dos processos continue acontecendo e mostrando que isso já é uma realidade. Então, só queria relatar esse caso do escritório aqui, porque conosco funcionou, né? Era isso. Ok, ótimo. Bom exemplo. Leonardo Santiago. Desculpe. Pois não, fica à vontade, Adriana, diga. Só para complementar também aqui, eu vi o Pedro Dias dizendo, né, que obviamente tem que ter um rito, né, uma forma, e o tribunal, a gente respeitou isso, né? O advogado estava de beca, a gente respeitou o tempo regimental, enfim. Então, acho que reunindo, né, os procedimentos que são necessários, tal, essa validade, né, no âmbito do judiciário, ela já existe.
Pelo menos o que aparecia na tela, estava formal. O que aparecia na tela estava formal. Estou brincando. Isso, exatamente. Pelo menos a parte de cima, né, Ronaldo? É isso que eu estou dizendo. Leonardo, rapidinho aí, a Luciana aí no chat colocou uma pergunta. Claro, nós pedimos primeiro autorização para o órgão se podíamos fazer. Se a gente não tivesse autorização, não íamos fazer, não. Não ia fazer, lógico. E outra coisa, são 3, 4 dias lá, realmente, em todas as parcelas, filmando, fotografando e falando, como se estivesse fazendo a vistoria com o órgão. Tá? Exatamente. Só que daí você põe isso tudo no sistema eletrônico e a segunda reunião é para apresentar para o órgão. E eles verem, poxa vida, agora nós vamos ver isso aqui e vamos aceitar. Então tem um rito antes, sim, viu? Não é com certeza. Vai fazendo, entrega lá, não. Passando aí para Leonardo Santiago. Leonardo. Olá, beleza? Boa noite aí, pessoal. Só um comentário que até o Tiago, o Heitor aí comentaram sobre essa vulnerabilidade digital, né? Como que a gente leva e garante participação para quem não tem acesso. Acabou que o Enio deu um exemplo aí de como é que pode ser feito, né? O que eu queria comentar é que, assim, se eu pensar o custo, né, de fazer uma audiência, de fazer esses processos presenciais, é tão grande que justifica muito tranquilamente você poder levar essa tecnologia para quem não tem. Ou seja, você pode levar através de agentes, por responsabilidade do empreendedor, por responsabilidade do interessado que essa audiência aconteça, os meios para que essas pessoas se conectem e possam participar. Né? Um exemplo que eu vivi aqui em Belo Horizonte é uma reunião do Conselho de Política Urbana, o CONPUR. Eles fizeram uma audiência, não uma audiência, né? uma reunião pública com tema que normalmente tem participação presencial de pouquíssimas pessoas. De repente participou muita gente. A prefeitura ainda viabilizou espaços para essas pessoas poderem participar através de computador lá no PSIL e tal, nos órgãos, ou seja, deu meios para quem quiser participar. É claro que uma audiência você pode levar esses meios para as pessoas. Então, só queria comentar que é totalmente viável, inclusive mais barato, que fazer uma audiência pública presencial, né? E um outro comentário que o Heitor fez, né? Como é que a gente garante que a autenticidade, né, das pessoas que estão participando, se elas são elas mesmas e tal. Então, e outra coisa que a gente acaba abrindo espaço com esse meio virtual de fazer essas coisas, né? É a possibilidade que a gente tem de fraude, né? Como é que você garante que depois aquele vídeo que foi gravado é aquele vídeo mesmo? Como é que isso se torna um documento para ser levado num processo e jamais ser questionado, né? Hoje ainda não tem muita proteção para isso acontecer. Quem quiser pode pegar, editar um vídeo, falar que aquele vídeo ali era o original e vai ser difícil, né, de verificar isso. Mas tem muita tecnologia que viabiliza esse tipo de autenticação, citando, né, blockchain, por exemplo, é um negócio que banco começou a usar para garantir a autenticidade de operações financeiras, né? Então, por que não dá para usar uma tecnologia dessa que é super simples, já está dominada, para poder garantir a autenticidade, vericidade de qualquer documento que seja gerado virtualmente, né, através dessas audiências. Então, existem meios, mas hoje ainda tem um gap de o que é aplicado e o que pode ser acontecer ainda, né? Então, tem muito que evoluir para a gente poder ter mais segurança do ponto de vista jurídico de garantir que tudo, né, transcorra dentro dos conformes aí. Obrigado, mas tem um caminho, né? É isso. Com certeza as reuniões não vão ser mais de avião. Ninguém vai pegar avião mais para fazer reunião em qualquer lugar. Com certeza vai ser toda nesse sistema, né? Por que a gente fica sem ir para Recife, né, Ronaldo? Não é? Quando vem... Aí é demais, né? Também vamos com calma. Rodrigo, sua palavra, Rodrigo. A Simone falou de Recife, eu ia mencionar novamente a viagem que o Ronaldo se alineou para a gente.
mas eu tomei uma bronca aqui, não posso mais mostrar fotos dessa viagem aqui, então eu prometi. Tem menores de idade aqui, não pode aparecer, não. Ô, Sucesso, você pode falar sobre o novo seminário virtual que você está organizando aí com a AbraPCH, cara? Com certeza. A gente tem uma série de iniciativas do AbraPCH. Primeiro, tem o Encontro Nacional de Pequenas Centrais Hidrelétricas, que é o que vai acontecer ainda esse ano, em setembro, que vai ser totalmente virtual para quem está inscrito já para a edição 2021 e que estava inscrito na edição 2020. Mas acho que mais legal ainda, acho que é o que o Pedro está falando, a gente tem um curso sobre tecnologia para a área de licenciamento ambiental, dividido em 4 módulos, e um deles vai ser exclusivamente sobre a questão de uso de drones. Então, convido todos vocês, muito em breve vai estar chegando aí para vocês o convite para participarem desse curso de 4 módulos sobre as tecnologias do licenciamento ambiental. E o Pedro já é um dos nossos curadores de conteúdo desse curso. E a experiência junto com o pessoal do IAP já comprovada. Ok, meu amigo. Queria agradecer a todo mundo. Eu acho que foi bastante proveitoso, mas a gente tem um compromisso com os nossos âncoras aqui. A gente passou um pouco do horário, 25 minutos, para ser sincero. Então, obrigado a todos vocês. Obrigado, Werner, Simone, obrigado, Enio, Tiago, obrigado, Pedro, obrigado, Eduardo, obrigado, Heitor. Obrigado também ao Walter, que foi quem ajudou a gente a desenvolver o conteúdo, explicar isso aí para a gente. O Walter está em todos os Fica na Sua, acho que tem alguns membros aí que estão sempre com a gente firmes e fortes. E falando nisso, o Fica na Sua, acho que o que acabou mais cedo terminou no dia seguinte, por volta das 3 da manhã. O Márcio Douglas está aí disfarçando o sorriso, entrou agora só esperando, perguntou, pode beber? Já pode beber? Já pode beber, Márcio, fica tranquilo, o pessoal já está. A Fabíola, que é do órgão ambiental de Pernambuco, nossa anfitriã também, que o Pedro teve a gentileza de apresentar para a gente. E eu queria começar a segunda parte, eu queria agradecer e pedir uma salva de palmas aos nossos oradores, liberar eles. Então, tem vários compromissos que a gente tem em casa, tem jantar, tem criança, tem tudo, a gente sabe que esse horário é complicado. O Marcos apareceu aqui também. Coincidentemente, na hora que começa a cerveja, começa a aparecer os bêbados. O Marcos e o Márcio apareceram aqui já. Daqui a pouco deve aparecer o Rafael Valverde. Então, enquanto a gente fala, vai cair aqui. Então, obrigado a todo mundo. Vocês todos são convidados a ficar com a gente. Essa segunda parte, a gente trabalha com os microfones. Profana. Pode comentar. E o primeiro que eu vou estimular o comentário é a Fabíola. Eu vou querer saber do órgão ambiental em Pernambuco como está a questão. Você me adiantou na última vez, mas eu queria que você falasse o primeiro, porque foi muito tarde, há pouca gente. Segundo, eu estava bêbado, não lembro mais, para você também provavelmente não lembra, deve estar bêbado. Sucesso, obrigado. Amigos, obrigado. Obrigado. Tchau, Tiago. Ronaldo, obrigado. Eu preciso ir. Eu estou à disposição da Viex, do meu amigo Sucesso das Antigas também. E a próxima a gente faz presencial. Também vou sair, gente. Beijos, abraços a todos. Simone. Um abraço, obrigada. Beijo para você. O que vocês acham da gente fazer um brinde para fechar esse primeiro bloco do Fica na Sua, pessoal? Seria ótimo. Eu não sabia, eu achei que já podia ter. Vamos a ele. Eu bebi antes já. Eu queimei ela. Eu estou bebendo aqui. Se o pessoal puder abrir a câmera para eu fazer aquela foto clássica, eu agradeço, gente. Mas fica com a responsabilidade do bebê, porque eu fico com medo de ficar embriagado, aí eu estou só com... Pô, o Enio está com um brute de Flanders aí, Enio. Pô, daí é de lascar. Pronto, pessoal, muito obrigada, viu? Mas fiquem Obrigada. aí. Muito obrigado. Até logo, boa noite. Já Júlio, Um abraço a todos. Também. Boa noite a todos. Foi ótimo, como sempre. Um abraço. Também vou dizer boa noite. Obrigado, um netinho aqui de 3 meses. Tem que dar atenção. Valeu, Tchau. Pessoal, vou aproveitar e despedir também. Marília, Amanda, Rodrigo, valeu. Até a próxima. Obrigado. Valeu, pessoal. Queria lembrar todo mundo abraço. Para a próxima etapa, a gente tem o Fica na Sua durante a pandemia
E tão logo sejam aprovadas as atividades coletivas, a gente vai fazer o Vem na Minha, que vai ser aqui no quintal da VX, numa churrascaria com 20 torneiras de cerveja artesanal, grelha com legumes para o Werner e carne para quem quiser comer carne. Então, vai ser aqui no bar Nosso Laço, com Bando do Bahia, e palestra ao céu aberto, com todas as condições fitossanitárias de segurança. Bacana, Rodrigo. Todo mundo de máscara. Todo mundo de Um máscara. abraço. Um abraço. Um abraço. Tchau. Tchau. Fabio, Carvalho. conta para nós agora aí. Agora está Boa só. noite, pessoal. Fabio. Olá. Eu fiquei muito interessada nesse evento aí que você falou agora, Sucesso. Da churrascaria. A gente está um pouquinho longe, eu não sei como é que vai ser para eu e Ronaldo a gente dar um pulinho até aí, né, Ronaldo? Mas Tá tudo difícil, bem. tá difícil. Se o Davi tiver Então, Recife, o né? avião da Viex. Ok. Pessoal, falando especificamente dessa nova realidade, acho que a maioria dos órgãos foi pega de surpresa com esses novos procedimentos e já prevendo que vamos ter muitas dificuldades logísticas e financeiras para continuar com os nossos trabalhos de vistorias em campo. Está sendo uma surpresa, uma boa surpresa, pelo menos para mim, a receptividade dos requerentes, dos empresários, dos empreendimentos. Eles estão colaborando com os acessos para que a gente possa fazer uma análise dos processos através de imagens, relatórios fotográficos, imagens de drone, filmagem,